E agora com soro. Soro, tá? Claro que não é aquele soro do hospital, o soro de hidratação, que se coloca, né, num tubo grande, geralmente com soro, né, que se liga na sua corrente sanguínea. Aproveitar para administração de remédios endovenosos, para hidratar, para trazer as soluções salinas importantes, não é esse soro aí, tá? É o soro terapêutico. Né? Soro terapêutico. É que a gente acabou chamando só de soro, soro, e às vezes as pessoas falam, ah, é aquele soro. Não, 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 aquele lá que você está acostumado a ver, né? Aquelas bolsas, são soros de hidratação, soros com outra finalidade. Esse que eu estou falando agora é o soro terapêutico, que veio no mesmo rastro, no mesmo desenvolvimento tecnológico da vacina. O que se descobriu? O que os cientistas descobriram? Que quando entra algum agente causador da doença, algum patógeno, algum antígeno, é fabricado pelo nosso sistema imunológico, cuja célula ícone é o linfócito, é fabricado os anticorpos, que aliás são proteínas. Proteína é uma sequência de aminoácidos fabricada nos ribossomos. Muito bom. Professor, e você disse que demora às vezes até meses. Sim. Existem casos constatados de pessoas que demoram até mais de 3 meses para que o sistema imunológico faça a fábrica dos anticorpos. E às vezes a doença ou o problema é muito rápido. Não dá tempo de esperar que você desenvolva os anticorpos, por quê? Não dá tempo. É o caso, por exemplo, do veneno da cobra. Sim, algumas cobras, né, têm uma substância que é um veneno, né, que é um antígeno, é uma forma de antígeno que ele causa mal, no caso aí a morte, não é? E age muito rápido. Dependendo do tipo de veneno e da quantidade de veneno injetado e da proximidade com a sua massa encefálica, quanto mais próximo da cabeça for a picada, mais rápida é a ação do veneno da cobra. Ou da aranha, ou do que for, veneno qualquer. Mas vamos falar da cobra porque o Instituto Butantan é famoso justamente pelo soro antiofídico. Antiofídico. Ofídeos, cobra. Então, antiofídico. Lá no Instituto Butantan, o que eles fazem? Eles têm uma coleção de cobras. Eles têm o serpentário, cobras vivas. As pessoas, inclusive, doam cobras capturadas para o Instituto Butantan. Existem os chamados caçadores de serpentes. E existem as pessoas que voluntariamente, quando capturam cobras, ligam para o Butantan e eles enviam. Tem todo um sistema de envio, tal, muito bacana. E lá no Butantan eles mantêm essas cobras em cativeiro. Professor, para quê? Olha só que interessante. Eles retiram o veneno da cobra. Retiram o veneno da cobra, ou seja, retiram o antígeno. O antígeno é o veneno da cobra. Professor, e aí? Aí eles aplicam em um cavalo. Porque o cavalo, além de ser um animal muito grande, né, bem maior que a gente, produz bastante anticorpos, tem um sistema imunológico muito semelhante ao nosso. Porcos, cavalos, até o coelho, macacos. Só que o cavalo, né, tem um tamanho muito legal, então eles usam cavalo. Então eles pegam o veneno da cobra e vão aplicando lentamente no cavalo. Por que lentamente? Porque se aplicar tudo de uma vez o cavalo morre. Então eles põem muito pouquinho num dia. No outro dia vai e coloca mais um tiquinho de veneno no cavalo. Mais um tiquinho. Mais um tiquinho. O que o sistema imunológico do cavalo começa a fabricar? Anticorpos contra o veneno específico daquele tipo de cobra. Certo? Muito bom. Então, eles vão colocando o veneno daquela cobra todo dia um pouquinho no cavalo. Todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. E aí eles já sabem, já calcularam o dia em que o sistema imunológico do cavalo está no seu ápice, no seu máximo. Aí eles retiram o máximo que eles podem de sangue do cavalo. E filtram e separam só o que interessa. O que interessa do sangue do cavalo? Só os anticorpos que o seu sistema imunológico produziu. O resto volta para o cavalo, até para recuperá-lo. Né? Naquele sangue retirado, eles só retiram, só filtram os anticorpos que o cavalo produziu contra aquele específico veneno da cobra. Aí eles pegam aqueles anticorpos, esterilizam, claro, colocam em vidrinhos, né, em recipientes e distribuem.
Ah, então quer dizer que se eu for picado por aquele mesmo tipo de cobra, eu recebo os anticorpos prontos, eu recebo o soro antiofídico. No soro já tem anticorpos prontos, que aliás nem foi você que produziu, foi o cavalo. E eles atuam prontamente, rapidamente, porque não precisa tempo para fabricar, já está pronto. Eles atuam rapidamente e conseguem salvar a vida das pessoas. Só que lembre-se, foi você que produziu? Não, foi o cavalo. Então não fica no chamado sistema imunológico de memória. Ou seja, não foi você que fabricou. Então ele não entra dentro do seu sistema imunológico de memória. Só serve naquela ocasião, naquele momento, para aquele tipo de veneno de cobra. Professor, mas são vários tipos de cobra. Pois é. Por isso que o Instituto Butantan tem os dias. Estou chutando, tá? Agora eu estou fazendo um exercício de imaginação. Segunda-feira, soro para cascavel. Então, eles retiram o veneno de cascavel, separam os cavalos e aplicam lentamente veneno de cascavel. O que o sistema imunológico do cavalo vai fazer? Anticorpos contra veneno de cascavel. Ah, professor, lembrei, chave e fechadura para cada tipo de antígeno, cada tipo de veneno aí no caso, o tipo específico correto de anticorpo. Aí tem o dia da cobra coral, tem o dia da cobra urutu, tem o dia da cobra jararaca, enfim, das diversas cobras que existem. Né? Aranhas, enfim, animais peçonhentos de modo geral. Então, vacina, você recebe o antígeno, morto ou atenuado. E o seu sistema imunológico fabricará os anticorpos. Soro, no caso aí antiofídico, soro terapêutico, você já recebe os anticorpos prontos, que provavelmente algum ser vivo fabricou para você. Normalmente, cavalos, macacos, porcos, coelhos são usados nesse processo, dependendo do laboratório, dependendo da técnica, dependendo de quem está fabricando. Então, vacina e soro. Espero que vocês tenham entendido. Pena que a gente não entrou para fazer a descoberta aí do Covid-19, o dinheiro que chegou não foi suficiente, então a gente faz numa próxima oportunidade, num próximo vírus, a gente vai estar junto desenvolvendo uma vacina, quem sabe entramos aí no Hall da Fama. Valeu! Segundo ano, maravilha! Vamos para a apostila 2, segundo bimestre, portanto, claro, apostila 2, nutrição e fisiologia da digestão. Tá? Nutrição e fisiologia da digestão. Esse é o nosso assunto do nosso primeiro vídeo. Muito bom. Primeiro eu vou começar separando os seres vivos em relação ao alimento. Professor, a apostila não começa assim separando os seres vivos, não tem problema. Conhecimento é sempre bem-vindo e você vai lembrar tranquilo disso aqui. Em relação ao alimento, e alimento é algo imprescindível para os seres vivos. Por que o alimento é tão importante para todos os seres vivos? Seja uma bactéria, seja um fungo, seja um animal, seja um vegetal, seja um monera, não interessa. É um ser vivo? Então ele precisa de alimento. Por quê, professor? Porque ele retira do alimento matéria e energia. Então ele vai retirar do alimento a matéria para a construção do seu corpo e a energia para fazer todos os processos que dependem de energia. E você imagina que uma célula viva está permanentemente gastando energia. Claro que você já associou energia com mitocôndria, claro, né? Mitocôndria é a organela da energia, a organela da respiração celular. Professor, então todos os seres vivos do planeta necessitam de alimento. Perfeitamente, todos os seres vivos do planeta necessitam de alimento. E nós, neste primeiro vídeo, vamos classificar os seres vivos exatamente em relação ao alimento em dois grandes grupos. Então, olha só, nós teremos seres vivos que têm a capacidade de fabricar seu próprio alimento. Nós vamos chamá-los de autótrofos ou produtores. Porém, a definição correta, a definição que se espera em uma prova, a definição que se espera no vestibular, professor, o que é um autótrofo ou produtor? São os seres vivos
que tem capacidade de transformar matéria inorgânica em orgânica. Opa, já estou com o meu resuminho aqui do lado, professor. Opa, já anota. Seres autótrofos são aqueles que têm a capacidade de transformar matéria inorgânica em matéria orgânica. A matéria orgânica é o alimento. Professor, eu defini assim: autótrofos fabricam o seu próprio alimento. Valeu? Valeu, só que não vale 100% não. Dependendo do examinador, vale meio ponto só a sua questão, hein? Porque ela está ligada à transformação de matéria inorgânica em orgânica. Autótrofos ou produtores são os seres vivos que transformam matéria inorgânica em orgânica. Quais são os processos, professor? Como isso acontece? De que maneira o ser vivo produtor, autótrofo, transforma a matéria inorgânica em orgânica? De dois jeitos. A forma mais simples é a quimiossíntese. E a forma mais complexa, mais importante, é a fotossíntese. Quimiossíntese, geralmente feita por seres inferiores, bactérias, ela é restrita a pouquíssimos seres vivos em termos de quantidade. Eu estou falando de matéria orgânica produzida. A fotossíntese já é amplamente majoritária, é a grande forma através da qual a matéria inorgânica é transformada em orgânica. E quem são esses seres? Que seres são produtores ou autótrofos? Reino vegetal, todos os vegetais do planeta, e as algas. Algas estão no reino protista. Então, no reino dos protozoários, além dos protozoários, nós temos as algas. E o fitoplâncton, algas microscópicas da água dos mares, são os principais formadores de toda a fotossíntese do nosso planeta. Mais de 80% de toda a fotossíntese do planeta é feita pelas algas do fitoplâncton. Muito bom, professor. E qual é o outro tipo de ser vivo? É o heterótrofo. Heterótrofo não consegue transformar matéria inorgânica em orgânica. Deve comer o alimento pronto, o alimento já produzido. Por isso eles são chamados de consumidores, porque eles consomem alimentos. Eles não produzem, eles consomem. Professor, quem são esses seres vivos? Todos os animais e todos os fungos. Então, todos os seres vivos do reino animal e todos os seres vivos do reino fungos ou fungi, são todos heterótrofos. Não conseguem transformar matéria inorgânica em orgânica. Não produzem seu próprio alimento. Então, eles devem consumir. Eles devem ir atrás do alimento. Eles têm que desenvolver mecanismos para conseguir alimentos, que eles mesmos não fabricam. Então, nós temos dois tipos de seres vivos em relação ao alimento. Nós temos os seres vivos autótrofos, que transformam matéria inorgânica em orgânica, as algas do fitoplâncton e todo o reino vegetal. E nós temos os seres heterótrofos, com H, claro. Heterótrofos, héteros, diferente, trofos, comida. De autótrofo, auto próprio, trofos, alimento. Autótrofo, sua própria comida. Heterótrofo, comida diferente, seria ao pé da letra. Heterótrofo não transforma matéria inorgânica em orgânica e ele deve consumir, por isso o nome consumidor para o heterótrofo e produtor para o autótrofo. Quem são os heterótrofos? Todos os fungos e todos os animais. Professor, importantíssimo alimento. Ou você fabrica, se você for autótrofo, né? Que nós não somos, né? Nós somos heterótrofos. Ou você é heterótrofo e tem que consumir. Se vira, vai atrás do alimento. Consome. Tá? Por quê? Porque nós precisamos do alimento. Porque do alimento nós vamos retirar a matéria e a energia para as nossas células, para a nossa vida. Certo? Se você não se alimentar, se você não adquirir alimentos, ou produzir ou consumir, você não vai conseguir sobreviver. É uma necessidade dos seres vivos. Então, a primeira coisa que nós falamos na nossa apostilinha, começamos hoje o vídeo do segundo bimestre, apostilinha 2, é justamente o alimento,
como são divididos os seres vivos em relação ao alimento. Mas vamos fazer mais vídeos sobre isso.